Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do nosso projeto Aprenda Espanhol através da Bíblia. Hoje nós vamos trazer um assunto aqui também interessante. Já disse que todos os assuntos que eu trago aqui são interessantes. São interessantes por alguns motivos. Primeiramente, interessante porque o conteúdo é bíblico. Conteúdo bíblico por si só já é muito interessante. Primeira coisa. Segunda coisa, interessante porque é espanhol. Espanhol é extraordinário, um idioma extraordinário. Então imagina você estudar a Bíblia, mas estudar o idioma bíblico. E uma outra coisa interessante, que também eu acho muito interessante, que nós não estamos fazendo curso bíblico. Não é curso bíblico, nós não entramos em doutrina bíblica de nenhum grupo, de nenhuma religião. Todas aqui são devidamente respeitadas, porém nós vamos no texto literal, no texto bíblico literal, porém no idioma espanhol. Então passa a ser muito interessante, porque você que é leitor da Bíblia, você que precisa aprender espanhol, você que precisa aprender espanhol por algum motivo importante, seja para a sua instituição religiosa, que você tem um compromisso, precisa apresentar algum projeto, uma apresentação no Brasil ou no exterior, você que tem interesse, você que é leitor da Bíblia, você que tem a sua instituição, que você faz parte, você é ativo nela e tem a Bíblia como livro importante da sua instituição, e você, nesse caso, você é leitor da Bíblia, que tem todos esses recursos, esses critérios, essas condições, mas você trabalha em determinado lugar e você tem que apresentar, você tem que se apresentar, você tem que apresentar um projeto e você precisa fazer isso em espanhol, hein? Você que trabalha numa empresa cujo a origem dela, o país que ela da origem dessa empresa tem o idioma espanhol e você quer se apresentar ali, se apresentar bem, concorrer a uma vaga. Por isso tudo, o nosso projeto, o nosso tema, os nossos assuntos aqui são interessantes. Eu sempre vou dizer, hoje mais um assunto interessante, mais alguma coisa interessante, para nós aprendermos palavras novas, expressões novas. Então hoje mais um podcast com esse objetivo. O trabalho hoje, o que nós vamos apresentar hoje aqui, já é a respeito de uma pessoa com muita experiência. Muitas vezes nós encontramos pessoas, e eu já falei a respeito disso aqui, que você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. Claro, em determinado aspecto da sua vida. Por exemplo, na sua vida profissional, você vai ser a média das 5 pessoas com quem você mais convive na sua vida profissional. Então, obviamente, seu chefe, seu amigo e coisa e tal, e essas pessoas todas, você vai ser a média disso. Então, quando eu era pequeno, eu ouvia da minha mãe, dos meus avós, da minha avó especificamente, ela sempre dizia, ó, diga-me com quem anda. Então tem aquela história, né? E aí hoje em dia a gente fala, diga-me com quem anda, só vou te dizer se você está bem acompanhado. Então, veja bem, se você anda com determinada pessoa, você vai estar bem ou mal acompanhado. Então, preste atenção, eu preciso saber com quem você anda. Considerando aqui que você é a média das 5 pessoas, diga-me com quem anda e eu vou te dizer que se você vai ter uma boa média ou uma média ruim. Então, por favor, preste atenção. Porém, como eu falei, você não pode ser o bambambam, não pode ser o top do top do top de linha, né, desse grupo, porque você não vai ter com quem aprender. Você tem que ter um grupo que você esteja aprendendo com alguém. Perfeito? Então, você é a média disso. Mas aqui o texto, a pessoa aqui do texto, era sábio, ou seja, uma pessoa que tinha muito que ensinar. Tinha muito que ensinar. Considerado um dos mais sábios da sua época, um dos homens mais sábios. Então, aí é uma outra condição, é você que tem que aprender, é você que vai aprender, então, com a pessoa. A pessoa tinha uma experiência de vida. Veja bem, quando você se aproxima, quando você está junto com uma pessoa, e você vê que essa pessoa tem muito para te ensinar, absorve.
ouve mais e fale menos. Eu sempre ensinei isso para os meus filhos. Pergunte mais, responda menos. É você que tem que perguntar, é você que tem que aprender. Se é você que tem que aprender, então ouve, para um pouco de falar. Tem gente que fala e deixa de ouvir. Quem fala muito ouve menos e aprende menos. Presta atenção. Se você tem que aprender, você tem que ouvir. Isso é uma habilidade, Você tem que se esforçar para isso. Com certeza. Então, se você está numa convivência com uma pessoa que sabe muito, presta atenção, ouve mais. Faça perguntas. Um dos critérios para aprender o idioma espanhol, fazer perguntas. Fazer perguntas para quem sabe do assunto. Pergunte a quem sabe e você aprende. Então, hoje nós temos um hábito, um mau hábito. As pessoas hoje têm um mau costume, falar muito e ouvir menos. Eu ouvi uma história muito interessante que você tem 2 ouvidos e uma boca. 2 ouvidos e uma boca, ou seja, você tem que ouvir mais e falar menos. Presta atenção, porque senão você teria 1 ouvido e 2 bocas. Meu Deus do céu! Algumas pessoas se tivessem 2 bocas e ouvido ia ser dificílimo, porque com uma boca só já fala demais, imagina se tivesse 2. Seria impossível suportar. Então, por favor, ouça mais, fale menos. E quando você está, veja bem, quando você está diante de uma pessoa que tem muito conhecimento, é hora de você perguntar, é a hora de você aproveitar. E aí eu sempre comento dos meus amigos, grande parte dos meus amigos estão numa imersão, estão num país que fala espanhol, o idioma espanhol, eles só sabem espanhol. E os meus amigos meus amigos não fazem nenhuma pergunta. Eu estou falando certo? É assim que se fala? Como é que se diz? Como é que se fala? O que significa isso? Isso eu vivi, assim eu fiz para aprender espanhol. Foi assim que eu fiz. Como é que é isso? Como é que se fala isso? O que quer dizer isso? O que quer dizer aquilo? Que palavra é essa? Repete, moço. Como se escreve? Perguntas básicas para você aprender espanhol. Perguntas básicas. Como se diz? O que quer dizer? Como se fala? Como se escreve? Repete. Não entendi. Fala outra vez. O que significa? Se você guarda essas, claro que em espanhol, você vai fazer essas perguntas em espanhol. Você não vai fazer essas perguntas em português. Claro que não. Você vai fazer as perguntas em espanhol. Mas eu vou perguntar em espanhol o que é aquela determinada coisa. Claro, então as perguntas básicas você tem que saber em espanhol. Você tem que aprender. Por quê? Você está diante do sábio. Ou seja, você está diante da pessoa que sabe tudo de espanhol. O idioma dela é o espanhol, então o sábio é ela, não é você. Você tem que aprender. Então, nessa hora, por favor, pergunte mais. Pergunte mais, fale menos, ouça mais. E quando ela estiver falando, fica prestando atenção. Se ela falar uma palavra, 2 ou todas as palavras você não entendeu, meu amigo, minha amiga, é hora de perguntar. Não, peraí, vai devagar, fala devagar. Não entendi, fala outra vez. O que quer dizer isso? É a hora, você está diante do sábio. Você está diante do sábio. Então pergunte. O sábio é ele, não é você. Quem sabe tudo de espanhol é ele, não é você. Então pergunte. Pergunte para você melhorar seu nível de espanhol. Então o sábio tem o que te ensinar. Ele sabe tudo. Então é a hora de você aproveitar. Então, veja bem, o texto, o nosso projeto aqui, o objetivo é ensinar, é aprender, claro, te ensinar para você aprender o idioma espanhol através da Bíblia. Então, você tem a Bíblia que você pode perguntar, que você pode ir. Onde é que tem mais um texto disso? Onde é que tem outro texto? Onde é que tem uma palavra, uma expressão que você pode usar? Já falei isso, tem lá no meu e-book. Se você quiser e-book, você me fala. Manda
me pede aí que eu te mando. Eu tenho um grupo do Telegram, um canal do Telegram, que eu todo dia posto lá Gota de Espanhol através da Bíblia. Então você tem lá para você aprender e praticar um pouco mais. E você vai sozinho. Vai sozinho. Você pode aprender espanhol sozinho? Pode aprender. Então vai na Bíblia, estuda a Bíblia, lê a Bíblia em espanhol e você vai aprender. Tem muita condição. Eu aprendi sozinho, você pode aprender sozinho. Eu não sou mais inteligente que ninguém. Eu sou talvez um pouco mais esforçado que algumas pessoas. Mas tem muitas pessoas mais inteligentes, mas muitas pessoas mais inteligentes que eu, e tem muitas pessoas mais esforçadas do que eu, e tem muitas pessoas com melhores e maiores condições do que eu, com certeza, com certeza. Então presta atenção, faz isso, você pode aprender sozinho. Não, já você queria aprender com você, perfeitamente, vem fazer parte do grupo comigo, vai ser um prazer. Inclusive tem muita coisa aí na internet aí que eu tenho publicado para você, se você quiser aprender, vai ser muito bem-vindo. Muito bem. Então, o conceito hoje, o critério hoje, o ensino hoje, a ênfase hoje é: você está diante do sábio. Está diante do sábio, você está diante do sábio, então aproveita, suga o sábio. Suga. Porque o sábio, primeira coisa, o sábio tem prazer em transmitir a sabedoria dele. Quando você está diante de uma pessoa que fala o idioma espanhol e o idioma dela é o espanhol, se você perguntar, ela tem prazer em te ensinar. Ela tem prazer em te ensinar, prazer. E olha aqui, eu estive em Cuba recentemente, eu estive ali com alguns amigos, com algumas pessoas, eu aproveitei demais a viagem, aproveitei, filmei, gravei, fotografei muita coisa, perguntei muita coisa, aprendi muita coisa, me lembro perfeitamente de palavras que eu pude aprender novas. Mas por quê? Porque eu usei o sábio, eu me aproveitei do sábio. O sábio era o cubano, o sábio era o nativo, eu tinha que aproveitar. Então, se você está diante do sábio, aproveita o sábio. Aproveita o sábio para que você melhore a sua capacidade, o seu conhecimento. É a hora de você aproveitar. E aí eu vejo os meus amigos, por favor, não estou falando mal de quem viajou comigo. Sabe? Se você viajou comigo nessa viagem e você está vendo esse vídeo, pode ser que eu esteja falando mal de você, falando mal pelas costas. Apesar que eu tenho um amigo que eu admiro muito, eu sempre falo que eu admiro muito, tem uma pessoa que eu admiro muito, tem que ser, você tem que admirar as pessoas com quem você pode aprender. Ele diz uma coisa: falar mal, fale mal pelas costas. Na frente é muito constrangedor falar mal das pessoas pela frente, porque dá confusão, a pessoa não aceita, porque você falou mal dela. Pelas costas nunca dá problema. Falar mal pelas costas nunca dá problema. Até parece que a gente fica falando mal das pessoas pelas costas e a gente está ensinando as pessoas a falar mal pelas costas. É claro que isso aqui é uma brincadeira, tá? Mas de certa forma é verdade, né? Você fala de uma pessoa, fala pelas costas, não dá confusão, mas falar pela frente, você tem que ter todo cheio de... Você fala a verdade, olha, eu queria... Então você vai com cuidado, tá? Mas se você viajou comigo nessa viagem e você não perguntou nada a ninguém, eu estou falando de você. Porque tinha que ter perguntado. Tinha que ter melhorado, melhorado seu espanhol, tá? Tinha que ter melhorado, é a hora, viaja para um país, faz uma imersão, 4, 5 dias de total espanhol e não aprendeu a falar uma palavra nova espanhol? Ah, sinceramente, por favor. Então, nós temos que aproveitar as oportunidades, tá diante do sábio, se eu vou sugar esse sábio, aprender com esse sábio. Porque a sua hora era você e o sábio, ou seja, era como se você estivesse aprendendo sozinho, mas é sozinho você e o sábio, você está diante do sábio para aprender dele, para sugar. O sábio tem tudo para te ensinar, tudo que você quiser saber, você pode perguntar tudo o que quiser, o sábio vai ter prazer em te ensinar. Todo sábio, a satisfação do sábio, a satisfação do professor, do mestre, é você chegar diante dele e perguntar: mestre, o que quer dizer isso? Sábio, professor, o que quer dizer isso? Me explica isso, me explica aquilo. Isso é prazer, tudo que o professor quer, tudo que o mestre, tudo que o sábio quer, é que você pergunte. Então pergunta, com o sábio você vai aprender.
E o sábio vai falar de coisas diversas. Aqui ele vai falar dentro de um critério assim, vou usar aqui, por favor, não estou falando de conteúdo doutrinário, profético, bíblico, não. Estou falando literal. Então o sábio vai falar de coisas tipo filosóficas. A filosofia é muito bonita, não leva muita gente para lugar nenhum, mas, como diz o meu amigo, quem eu admiro muito, não leva a lugar nenhum, né? Não leva, ou talvez, vai que você gosta de filosofia, você é filósofo, eu estou te ofendendo, não, por favor, leva para algum lugar, mas não leva tão longe, não leva tão longe, leva para algum lugar, mas não leva tão distante. Não leva tão distante, não leva longas distâncias, não leva, tá certo? Me perdoa. Se você não concorda, vamos conversar sobre o assunto. Me manda seu comentário. Não concordei com você, não concordo. A filosofia leva a pessoa para muito longe. Eu queria que alguém me comentasse sobre isso, porque eu queria saber até onde vai, né? Porque pelo que eu conheço e pelo que eu ouço, de quem eu admiro e já tem rodagem, tem muitas horas de voo, essa pessoa diz que não leva para muito longe. Então, eu considero que é uma pessoa mais vivida que eu, então eu considero e vou ouvir quem tem mais idade, que tem mais experiência, que tem mais coisas para contar para mim do que talvez outros mais novos. Não leva muito longe, filosofia, mas é bonito, é muito bonito. Filosofia é um negócio bonito demais. Aquele estado, aquela contemplação, aquela coisa toda, é bonito, tá certo? Então aqui do texto bíblico tem uma coisa assim um pouco mais ou menos filosófica, bonita de ser. Não estou falando de conteúdo doutrinário, é só visão literal, e é beleza, e é poético, então pode ser visualizado dessa forma, pode ser, porque o sábio tem direito de falar coisas, às vezes até não compreendidas. O sábio pode falar de coisas assim, tão profundas, tão altas, que as pessoas podem não compreender, porque é do nível dele, é o nível dele, é o alcance dele, que não é o seu, não é o meu. Mas então, se você não sabe, pergunta assim, mestre, eu não entendi, eu não alcancei. O senhor está falando alto demais, é muito alto para a minha compreensão. Eu estou no nível aqui, no nível dos terráqueos, dos terrenos, né? O senhor está no nível muito alto, muito profundo. Então me esclarece, eu preciso entender. Você está diante do mestre, está diante de um sábio, é hora de perguntar. Então, eu queria aqui, nesse meu projeto aqui de aprendizado do idioma espanhol, te incentivar a você perguntar mais. Sim, te incentivar, me fala isso, me fala aquilo. Eu tenho vários amigos e aqui eu quero falar para os meus amigos, eu tenho que falar isso nas lives, aqui é um podcast, uma gravação. Mas os meus amigos das lives, para que eles me ajudem nisso. Eu tenho muitos amigos, eu já tenho alguém que já está me ajudando, eu tenho que agradecer aqui quem já está me ajudando. Mas os outros, de outros países, vêm fazer parte comigo aqui, para nós ajudarmos esse meu público aqui, de brasileiros que querem falar espanhol e falam um espanhol horroroso demais da conta, e acha que está falando bem, e não pergunta, e continuam falando do mesmo jeito. Olha, sinceramente, por favor, meus amigos hoje já estiveram numa live comigo, gente da melhor qualidade, de Cuba, de Guatemala, de Panamá. Então vocês me ajudem a ensinar espanhol para os meus amigos do Brasil, porque vai ser muito útil, mas só que o nosso conteúdo vai ser Bíblia. Mas eu tenho todo o prazer de te envolver nisso. Você vai ser um momento descontraído. Nós fazemos esse trabalho, certamente vai ser muito útil, vai ser bom para você, vai ser bom para mim, vai ser bom para quem está aprendendo. Então você é bem-vindo, meus amigos aí de todos os países, 18 países que falam espanhol, que eu conheço, já viajei, já visitei e tenho boas amizades em todos esses países. Você é meu convidado para vir fazer parte desse projeto comigo, para nós ensinarmos espanhol para essas pessoas que querem aprender o idioma espanhol, através da Bíblia, por favor. Então, eu quero compartilhar com você para ajudar essas pessoas nesse projeto. É claro que eu tenho algo especial
para você. E você que quer aprender espanhol, eu tenho algo especial para você também, ok? Tem muita coisa interessante, muita coisa que eu estou compartilhando. Você é bem-vindo, você pode aproveitar muito e eu quero compartilhar com você. Você certamente vai estar satisfeito. Tenho já testemunho de pessoas que estão me apoiando nisso, têm me trazido bons feedbacks e eu gostaria que você tivesse, vou falar feedback, uma palavra inglesa, em espanhol, retroalimentação, retroalimentar, ok? Então, eu tenho recebido muita retroalimentação de meus amigos de outro país que me estão apoiando nesse projeto e que me fazem comentários, buenos comentários, e quero agradecer a todos eles. Então, você que quer aprender espanhol, saiba de uma coisa, aqui tem um projeto extraordinário e eu gostaria, primeiramente, se você quer aprender, você seja um ouvinte, um bom aluno e um bom aluno ouvinte, um bom aluno que, mais que tudo, não é só ouvinte não, mas um aluno que se comporta como aluno. Perguntar. Errar não é o problema é continuar errando, achar que está certo, não perguntar se está ou se não está certo, se pode ou não pode melhorar. Esse que é o problema. Então, eu quero te incentivar a ser um bom aluno. E um bom aluno, ele faz perguntas. E ele se aproveita, ele suga o mestre. O mestre tem tudo para ensinar. O prazer do mestre é transmitir. Porque quanto mais ele transmite, mais o sábio, quanto mais ele ensina, mais sábio ele fica. E você que não é sábio, quanto mais você pergunta, você pode chegar mais perto de uma sabedoria, de um conhecimento. E é isso que é importante para você, ok? Então, vamos lá. O texto bíblico hoje está na versão Dios habla hoy, vamos voltar à versão Dios habla hoy. Texto está Eclesiastés, experiências del predicador. Eclesiastes capítulo 1, versículo 1 ao versículo 11, da versão Dios habla hoy. Eclesiastes capítulo 1, versículo 1 ao versículo 11. Vamos a ler e eu me vou a detener em alguns momentos para falar um pouquinho de lo que está no texto bíblico. Amém? Vamos allá? Mais uma vez, volto a dizer, enfatizar mais uma vez, não estamos fazendo curso bíblico. Nosso projeto é aprendizado do idioma espanhol através da Bíblia. Somente isso, nada mais que isso, literal. Bíblia no literal. Para mim isso é muito interessante, muito interessante. Muito bem, vamos lá. Versão Dios habla hoy, Eclesiastés, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 11. Vamos allá. Estos son los dichos del predicador, hijo de David, que reinou em Jerusalém. Vana ilusão, todo es vana ilusão. Que provecho saca el hombre de tanto trabajar en este mundo? Unos nacen, otros mueren, pero la tierra jamás cambia. Sale el sol, se oculta el sol, y vuelve pronto a su lugar. Para volver a salir, sopla el viento hacia el sur y gira luego hacia el norte. Gira y gira el viento, gira y vuelve a girar. Los ríos van todos al mar, pero el mar nunca se llena. Y vuelven los ríos a su origen para recorrer el mismo camino. No hay nadie capaz de expresar quanto aburrem todas as coisas. Nadie vê ni oye lo suficiente como para quedar satisfecho. Nada habrá que antes no haya habido. Nada se hará que antes no se haya hecho. Nada hay nuevo en este mundo. Nunca faltará quien diga, esto sí que es algo nuevo, pero aún eso ya ha existido siglos antes de nosotros. Las cosas pasadas han caído en el olvido y en el olvido caerán las cosas futuras entre los que vengan después. Gente, que coisa linda! Lindíssimo! Como sempre eu falo, não posso deixar de falar outra vez. É muito lindo, lindo, texto lindo, lindo demais. Tem assim uns aspectos filosóficos, mas é muito lindo.
Claro, nós estamos lendo no literal e eu posso considerar que tem uma cara filosófica, mas é o sábio com toda a sua sabedoria, com todo esse seu nível de conhecimento, de coisas para falar, de profundidade, de conhecimento, e aí eu sou um pobre coitado que não sei nada das coisas, aí eu fico assim, impressionado com tanto conhecimento, de tanta sabedoria. E é isso que você precisa ter diante do sábio. Diante de um texto bíblico desse, diante de tamanha beleza, de tamanho conhecimento, de tamanha perfeição, é muito interessante. Então, volto aqui para te dizer, você precisa perguntar, você precisa alcançar conhecimento, você precisa melhorar no seu entendimento, no seu conhecimento do idioma espanhol. Você não pode continuar do mesmo jeito. Por favor, melhore isso. Não continue do mesmo jeito. Você precisa se aproveitar de tanto conhecimento que está à sua disposição e melhorar esse seu nível de espanhol. E você aqui, nesse projeto, você tem a oportunidade disso. E é isso que eu estou te proporcionando, é isso que eu estou te oferecendo, para isso que eu estou te convidando, para que você chegue a esse nível de conhecimento, de tamanha profundidade do idioma espanhol, Olha que coisa, nós vamos ler outra vez, porque é bonito demais e eu gostaria de fazer isso mais uma vez, só que agora eu vou me deter aqui em algumas palavras para você poder desfrutar, conhecer, anotar, guardar, exercitar, porque isso faz parte do aprendizado do idioma espanhol e de qualquer idioma que você queira aprender. Até do português, você viu uma palavra em português, não sabe, você tem que ir lá e perguntar, vai no dicionário. E outra coisa muito importante, você não precisa saber tudo, não precisa, mas você precisa saber o máximo, você precisa buscar saber o máximo que você possa saber, o máximo que você possa conhecer, buscar esse nível de conhecimento do idioma espanhol. Muito bem, vamos lá. Estes são, claro, o texto aqui diz o seguinte: todo es vana ilusão. Todo es vana ilusão. Em outras expressões, em outras versões, está dizendo todo es vanidade. Vanidade. Vanidade, vana ilusão, vanidade é o mesmo que vaidade. Vaidade. Agora eu entendi, já mesmo. Vaidade, porque vaidade é uma coisa que você tem, mas só que você tem que ter a vaidade de saber falar bem espanhol. Você tem que ter essa vaidade. Olha, eu sou um bom estudante espanhol. Tem essa vaidade, uma boa vaidade. Isso é que você pode se considerar a vaidade uma coisa boa. Tenha a boa vaidade de falar bem o idioma espanhol. Tenha, busque essa vaidade, por favor. Então, todo es vana ilusão. Estes são os dichos. São os ditos, as expressões, as palavras. Estes são os dichos do predicador, do pregador, também chamado pregador. Hijo de David, não é Davi e nem David, ok? Hijo de David, que reinou em Jerusalém. Vana ilusão, ou seja, vaidade, todo es vana ilusão, tudo é vaidade. Que provecho, que proveito, que provecho saca el hombre, saca, tira, tem, que provecho saca el hombre de tanto trabalhar neste mundo. Ou seja, vamos considerar, trabalhar demais não é tão proveitoso assim. É isso que nós podemos entender do literal. Trabalha demais da conta. Apesar que eu trabalho muito, mas eu considero que eu não trabalho demais. Tem gente que trabalha muito mais que eu. Tem muita gente que trabalha mais que eu. Tem gente que já trabalhou muito mais que eu. Na minha idade já trabalhou muito. Eu não sou uma pessoa que trabalhou muito e nem que trabalha demais. Eu estou com rinite, me perdoe. Que provecho saca el hombre de tanto trabalhar neste mundo? Uns nascem, outros morrem, pero la tierra jamás cambia. É verdade, né? Tem gente sempre morrendo, outros nascendo, e a terra não muda. É o texto bíblico, não tem que concordar nada, é o texto, ok? Sale el sol, se oculta el sol e vuelve pronto a seu lugar. O sol nasce, o sol se põe e tudo volta para o seu lugar, ok? É o texto bíblico que está dizendo. Para volver a sair, volta para o seu lugar para depois novamente voltar a sair. Sopla el viento hacia el sur e gira luego hacia el norte. O vento sopra até o sul e se oculta, sopra o vento até o sul e volta e gira até o norte.
gira e gira el viento. Gira e gira. Gira e gira. Está escrito gira em português, mas não é gira, por favor. Ok? Gira. Gira e gira el viento. Gira e vuelve a girar. Gira o vento, gira outra vez e volta a girar. Los ríos van todos al mar. Los ríos van todos al mar. Pero el mar nunca se llena. O mar nunca se enche. El mar nunca se llena. E vuelven e voltam. E vuelven los ríos a su origen. Está escrito origem, mas não é origem. Em espanhol, origem. Pero para recorrer, para voltar, para volver, para recorrer, para andar, caminhar, o mesmo caminho, para recorrer o mesmo caminho. Não há nadie, ninguém, nadie não é nada, ok? Não há nadie, ninguém capaz de expressar, não é expressar, expressar. Quanto aburrem todas as coisas. Aburrir é aborrecer. Quanto aburrem todas as coisas. Nadie vê, nem oye lo suficiente. Ninguém vê, nem ouve o suficiente. Isso é a vida. Muitos são assim. Ok? Como para quedar satisfeito. Quedar é ficar. Quedar não é... Ok? Quedar é ficar. Como para ficar satisfeito. Nada haverá, que antes não haya havido. Nada haverá que antes não tenha havido, tenha ocorrido. Nada se hará que antes não se haya hecho. Nada se fará que antes não se tenha feito. Olha que coisa interessante. Nada há novo neste mundo. Não há nada novo no mundo, ok? Pode-se considerar isso dentro de um aspecto até... Não vou entrar, ok? Vamos falar de medicina aqui não, ok? Muito bem. Nunca faltará quem diga, esto sí que es algo nuevo. Esto sí que es algo nuevo, ok? Pero aún eso já ha existido siglos antes de nosotros. Siglos, séculos, siglos. Las cosas passadas han caído en el olvido. Olvido não é ouvido. Ouvido é outra coisa, ok? Aqui, olvido é esquecimento, ok? Las coisas passadas han caído no olvido. Se esquecem, se esqueceu, esqueceu-se das coisas passadas. E no olvido e no esquecimento cairão as coisas futuras. E as coisas futuras se vão esquecer, ok? Entre os que venham depois. Gente... Dentro de um aspecto assim médico aqui, que eu disse que não ia falar, eu vou falar aqui só para não ficar questionado, ok? Por que não falou? Não falou? Então, é como se fosse um certo aspecto depressivo, de tristeza. Muitas vezes nós estamos e nos esforçamos com tantas coisas, mas às vezes isso acaba trazendo tristeza. Então, é preciso ter muito cuidado, é preciso muita atenção, por isso que é importante, aproveita bem, você tem oportunidade de aprender, aprenda, busque aprender, porque muitas vezes as coisas, a vida, muitas vezes te traz tristeza, e você precisa aproveitar, como eu já falei no outro podcast, você precisa aproveitar bem os momentos que a vida lhe proporciona, e aqui eu estou fazendo leitura do texto bíblico no literal, não estou buscando aprofundar em conteúdo doutrinário, nem profético, nem religioso, de coisa nenhuma, é somente aprendizado do texto bíblico em espanhol para aprendizado do idioma espanhol. Esse foi mais um podcast Aprenda Espanhol pela Bíblia e foi um prazer estar com você. Espero ver você no próximo podcast.